Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre consórcio público, mais especificamente sobre seu histórico, o consórcio público de direito público, o consórcio público de direito privado, as prerrogativas e privilégios do consórcio público e como é feito o seu controle. Bom, vamos lá pessoal. Começando pelo histórico, é importante observar que antes da promulgação da Lei 11.107 de 2005, havia um certo consenso doutrinário em considerar o convênio e o consórcio como acordos de vontade, sendo que o consórcio era utilizado quando os entes consorciados eram do mesmo nível, ou seja, entre municípios, entre um município e outro, ou entre estados, entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso tudo era considerado consórcio. Enquanto que convênio era considerado quando se tratava de entidades em níveis federativos diferentes. Por exemplo, um convênio entre a União e os estados, ou entre os estados e os municípios, ou até mesmo entre estados, União e municípios. Então, considerava-se convênio quando os níveis federativos eram diferentes e considerava consórcio quando havia o mesmo nível federativo desses entes participando desse acordo de vontades. Acontece que com a edição da Lei 11.107 de 2005, a perspectiva desse modelo irá mudar. Muda-se então a perspectiva de que o consórcio era antes um acordo de vontades e passa a espelhar uma nova modalidade de negócio jurídico em direito público, com um espectro um pouco mais amplo do que os convênios administrativos, muito embora esses convênios administrativos possam ser considerados um gênero em que esses novos modelos iriam figurar. A sua natureza jurídica, então, ela passa a ser de um negócio jurídico plurilateral de direito público, com um certo conteúdo de cooperação mútua entre aqueles que vão pactuar esse negócio. Em sentido lato, pode-se considerar um contrato, então, multilateral, onde eu tenho diversas entidades participando desse negócio. Constitui-se como um negócio jurídico porque as partes elas passam a manifestar a sua vontade com vista a um objetivo comum, de natureza comum, que pretenda ser alcançado por essa cooperação. Ele é plurilateral porque semelhante instrumento admite a presença de vários pactuantes nessa relação jurídica, sem o regime de contraposição existente lá nos contratos. Por isso alguns vão denominar ele de um ato complexo. Então, um ato onde diversas partes, diversos participantes vão cooperar em busca de uma perspectiva comum. A sua característica de direito público ela surge ou ela emerge a partir de um conjunto normativo que vai reger a relação desse modelo de negócio. Então, eu tenho diversas partes participando deste negócio e as regras que vão regulamentar esse negócio são regras de direito público e retratam uma cooperação mútua, né? Então, não há nesse tipo de negócio pessoas com interesses distintos, pessoas com interesses conflitantes. Todos os interessados, todos os participantes desse negócio buscam um interesse comum, um interesse coletivo. Não são interesses antagônicos, como lá nos contratos, mas sim interesses paralelos que refletem interesses comuns. No que se refere à característica de direito público ou de direito privado, nós vamos encontrar alguma norma regulamentar lá no artigo 6º da Lei 11.107. Então, o artigo 6º vai dizer o seguinte:
que o consórcio público ele adquire personalidade jurídica de direito público no caso de constituir uma associação pública mediante a vigência de leis de ratificação do protocolo de intenções. Enquanto que o consórcio público adquire personalidade jurídica de direito privado mediante o entendimento dos requisitos da legislação civil. Então, no consórcio público de direito público, eu tenho um conjunto de normas de direito público que vai reger toda essa funcionalização desse consórcio. Enquanto que lá no consórcio público de personalidade jurídica de direito privado, eu tenho a aplicação das leis cíveis nessa relação. Tem 2 parágrafos no artigo 6º que vão dar um certo norte, uma certa característica específica para essas 2 modalidades. E aí vale observar também que, no que tange ao parágrafo 2º do artigo 6º, nós temos uma recente mudança com base na Lei 13.822 de 2019. No parágrafo 1º, nós temos que o consórcio público de direito público ele integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Então, tem uma característica bastante interessante aqui para ser observada, porque naquela relação de direito público, essa entidade, essa personalidade jurídica de direito público, ela passa a integrar a administração indireta. E aí vale lembrar que a administração direta são aquelas instituições ligadas aos entes federados diretamente. Eu tenho nessa relação transversal da administração direta uma possibilidade de desconcentração. Enquanto que na relação com a administração indireta eu tenho uma relação de descentralização. Então eu tiro da administração direta e passo para uma outra pessoa jurídica da administração indireta. Importante observar nisso aqui, nessa relação, a administração direta constitui-se como uma única pessoa jurídica. A União, os estados, os municípios. Então cada um desses entes constitui-se como uma pessoa jurídica. Enquanto que na administração indireta eu tenho diversas pessoas jurídicas e cada uma delas formalizada constitui uma nova pessoa jurídica. Quando se fala então de um consórcio, esse consórcio que adquire a personalidade jurídica de direito público, ele é uma entidade ou uma pessoa jurídica que passa a integrar então a administração indireta. Já com relação ao parágrafo 2º, o consórcio público, e aí a grande alteração, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado, observa as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, de celebração de contratos, com a prestação de contas e a administração de pessoal, e é regido pela consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT. A diferença que é trazida por essa lei de 2019, Lei 13.822, é que ela determina que passa a integrar o parágrafo 2º não só as relações com a personalidade jurídica de direito privado, mas também a personalidade jurídica de direito público. Então, mais uma vez, cuidado com o ano da obra que vocês forem estudar, para que vejam e percebam essa diferença trazida por essa nova lei. Com relação aos privilégios, essa legislação que trata do consórcio público vai destacar algumas importantes considerações, independentemente da sua natureza, seja ela pública ou privada. A primeira delas se trata de promover a desapropriação e instituir servidões nos termos das declarações de utilidade e necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público.
esse privilégio ou essa condição especial dada ao consórcio público está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 11.107. O segundo privilégio está relacionado à possibilidade desse consórcio público contratar ou ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados com dispensa de licitação. Então há a possibilidade de se dispensar a licitação quando se trata de um consórcio público. Essa previsão ou esse privilégio está previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º. Um terceiro privilégio consiste em limites mais elevados para fins de escolha da modalidade de licitação. Percebam que esse privilégio ou essa benesse dada aos consórcios públicos não está previsto mais lá na 11.107, mas foi uma mudança trazida com a Lei 11.107, que muda o artigo 23, incluindo o parágrafo 8º da Lei 8.666. Uma quarta possibilidade é o poder de dispensar a licitação nas celebrações de contrato de programa com entes da federação ou com entidades da sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada lá nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Essa também é uma mudança trazida pela Lei 11.107, que altera a 8666 no seu artigo 24, inciso 26. Uma quinta possibilidade também é de se observar com relação aos valores mais elevados para a dispensa de licitação em razão do valor. Essa previsão está disposta lá no artigo 24, inciso 1 e 2 da 8666, conforme a alteração introduzida pelo parágrafo 1º do referido dispositivo aí de uma lei de 2012, a Lei 12.715. Então nós temos alguns privilégios previstos nesta demanda, entre eles promover desapropriação e instituir servidões, ter valores mais elevados ou limites mais elevados para a escolha de modalidade de licitação, a dispensa da licitação nos contratos em que fazem parte aqueles entes consorciados, e valores mais elevados para dispensa de licitação em razão do valor. Então são essas 5 os principais privilégios trazidos aí pela Lei 11.107 de 2005. É importante notar que algumas instituições passam a exercer o controle desses consórcios públicos, sejam eles de natureza pública ou privada. Os órgãos de controle vão poder exercer o controle dessas entidades. A primeira delas, e talvez a mais importante, são os tribunais de contas. Os tribunais de contas são órgãos vinculados ao poder legislativo que exercem controle sobre as atividades do poder executivo. Então, sendo esses consórcios públicos entidades da administração indireta, poderá então os tribunais de conta exercer o controle das contas executadas e elaboradas por essas entidades. Como se trata de uma relação de um consórcio, onde eventualmente eu tenho a participação de vários entes da federação, então pode haver município, estados e União numa mesma relação de consórcio, há uma previsão na Lei 11.107 de que é o Tribunal de Contas que fará o controle das contas do Poder Executivo ou do chefe do Poder Executivo Federal que usurparia esse controle. Entretanto, sendo uma relação que envolva mais de um ente federado, todos os tribunais de contas dos entes federados envolvidos nesse consórcio poderão também exercer esse controle. Então, pode lá o Tribunal de Contas do Estado, do município e também da União, ao mesmo tempo, efetuar esse controle dos consórcios públicos. Além do controle exercido pelo Tribunal de Contas, há a possibilidade
de uma supervisão ministerial vinculado ao ministério daquele consórcio público. Se um determinado consórcio público está prestando serviços relacionados ao Ministério da Educação, então poderia também haver uma supervisão ministerial nesse tipo de atividade ou desse ente da administração indireta. Bom, basicamente era isso que tínhamos para trabalhar. Trabalhamos então nessa perspectiva com os consórcios públicos, em parte geral, observamos seu histórico, como funcionava antes, como passou a funcionar a partir da Lei 11.107. Verificamos também a distinção relacionada ao consórcio público de direito privado e ao consórcio público de direito público, as prerrogativas e privilégios desse modelo ou dessa entidade da administração indireta e também quem faz o controle dessas entidades da administração indireta. Obviamente que há um conteúdo mais aprofundado que a gente deve observar relacionado aos consórcios públicos, como por exemplo o seu modo de constituição, o seu modo de estruturação e o seu modo de pôr fim a essa pessoa jurídica. Entretanto, a gente vai deixar esse conteúdo para estudar na próxima aula. Agradeço a atenção de todos e um grande abraço.